eu quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor Jesus Cristo, príncipe da paz. As 4 faculdades de Deus. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Mas para que possamos temer o nome supremo, grande e glorioso do Senhor Deus o Todo-Poderoso, é necessário conhecer, aprender e obedecer, no mínimo as 4 faculdades que estão na Bíblia, as quais são elas: primeira, a verdade; segunda, o pecado; terceira, a justiça; quarta, o juízo. A primeira faculdade é a verdade. Santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. Nós deveríamos crer nesta verdade, a ponto de perder nossas próprias vidas por causa dela, que é a palavra de Deus. E é mais fácil a lua parar de brilhar. É mais fácil o sol não dar a sua luz. É mais fácil as águas dos rios e dos mares se transformarem em sangue. E é mais fácil passar o céu e a terra do que esta palavra deixar de ser a verdade. Nos tempos de Noé, a verdade também já estava lá. O que ele prometeu ele o fez. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. Gênesis 7:1. Havendo a humanidade se corrompido de tal maneira que não deu mais para o Senhor ou suportar por causa da maldade, Deus prometeu que enviaria um dilúvio sobre a terra para desfazer o fôlego da vida que ele criou. Deus fez isto para nos salvar o mais depressa possível. Como assim? Veja bem, a Bíblia diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Imagine se toda a massa, que no caso aqui é a terra, estava corrompida, levedada com o pecado da maldade. Quais seriam as chances da pequena quantidade de massa que ainda não estava levedada? São muito poucas as chances de não se corromperem. Então Deus agiu com justiça para que pudéssemos viver nos dias de hoje. Como se ver, se ele não tivesse agido rápido, talvez não existíssemos nos dias de hoje. Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Uma soberana verdade foi falada por Deus logo no começo da história da humanidade. Passou centenas e centenas de anos, mas o dia chegou em que o Filho de Deus veio ao mundo e cumpriu o que ele tinha falado no começo. Jesus Cristo veio, nasceu da Virgem Maria, cresceu, de acordo com toda a lei de Deus, e ensinou e viveu outros atributos além da lei. Ensinou sobre a verdade, sobre a justiça, e sobre o pecado, e sobre o juízo, o amor, a misericórdia, a compaixão. Ele mesmo, Jesus, viveu e ensinou fidelidade absoluta a Deus, até que chegou o dia em que ele é levado à cruz para morrer por nós, os pecadores de toda a terra. Mas como ele esmagaria a serpente morrendo na cruz? Neste caso, há um mistério. É que vos parece que no plano absoluto de Deus, só conseguiria esmagar a cabeça da serpente quem vivesse e ensinasse fidelidade absoluta a Deus. Quer no caso em questão, o Senhor Jesus conseguiu. Isto também vos parece que é onde nós não podemos ver e nem ouvir, e onde Deus pode ver e ouvir. Todas as forças do inferno sempre zombavam de Deus, dizendo: nunca haveria de nascer um homem de mulher que nascesse, vivesse e ensinasse e morresse justo aos olhos absolutos de Deus. Só que o Senhor Jesus Cristo conseguiu esta suprema e extraordinária proeza: tirar dos ouvidos absolutos de Deus Pai Todo-Poderoso esta afronta que era desde o começo da criação do homem. Ele, Jesus, destronou todas as forças dos infernos, de milhões e milhões e milhares de demônios, e tirou a afronta do pecado para sempre dos olhos bendito de Deus. Por estas razões é que Jesus disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra, que significa que é em todo o universo e na terra.
Os discípulos não poderiam entender isto naquela época. Hoje já entendemos isto. Para sempre, ele esmagou as forças do inferno com a verdade. O pecado, a corrupção, as injustiças dos humanos, realmente, o levaram a ser ferido, por causa dos nossos pecados, tanto nas mãos, como nos pés. Mas foi ali mesmo, na cruz, que Jesus realizou todo o plano de Deus, para sempre. O profeta disse: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mateus 24:34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. A Bíblia diz que o conhecimento e o saber se multiplicariam. Todos nós temos contemplado com nossos olhos, ou ficamos sabendo pela história da evolução das coisas. Antigamente no passado, pois tudo o que ficou para trás é passado. Antigamente os correios como eram, e como surgiram os correios, e como eles estão agora, como surgiu o telefone, e como estão agora, como surgiu a TV e o rádio, e como estão agora, a internet, e como está agora os transportes que antigamente viajavam de jumento, camelos, cavalos. E hoje, já estamos nos mais modernos aviões, que estão a ir em todo o segmento da história humana. Houve evolução das coisas, cumprindo-se a verdade da palavra de Deus. Somente em uma questão não houve. E ela é a mais importante. A Bíblia diz: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas a humanidade não conhecem a Deus. A Bíblia diz: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento, porque rejeitaram o conhecimento, a verdade de Deus. A Bíblia: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. A Bíblia indica, para as pessoas de toda a terra, conhecerem a verdade. Mas alguém dirá como? No mundo tão conturbado em que vivemos, como conhecer a verdade? Santificaos na tua verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. O Senhor Jesus autenticar a verdade absoluta da palavra de Deus, e coloca selo sobre ela dizendo: a tua palavra é a verdade. E, tendo chegado ao outro lado, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados, vindos dos sepulcros tão ferozes, eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram, dizendo: que temos nós contigo, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos, antes do tempo. Mateus 8:28 e 29. Estes seres diabólicos já sabem o poder desta verdade, quando eles, de livre e espontânea vontade, decidiram se rebelar contra as leis de Deus, o Todo-Poderoso, e receberam o castigo da sua desobediência. Eles mesmos disseram atormentar nós. Eles sabem que um dia eles serão lançados no lago de fogo. Imaginemos estes seres que antes eram anjos de Deus, e que antes moravam no céu, o qual nós almejamos tanto um dia poder entrar lá. Imagine nós, se não aprendermos desde agora a conhecer a verdade e obedecer a verdade da palavra de Deus, como entraremos no céu? Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. João 6:47. Pelo menos 3 ou 4 personagens bíblicos nos deixaram muito claro que quem crer em Deus tem a vida eterna. Primeiro homem, Enoque, a Bíblia diz que ele andou com Deus, o que simboliza uma espécie de igreja arrebatada, antes da condenação do dilúvio. O segundo homem, Moisés, o mediador entre Deus e o povo na saída do Egito. Quando ele morreu, não se encontrou o seu túmulo. Todavia a Bíblia dá testemunho dele. Quando o arcanjo Miguel discutia a respeito do corpo de Moisés, o arcanjo disse: o Senhor de repreenda Satanás. E quando ele falava com Cristo, no monte, na hora da transfiguração de Cristo perante seus discípulos, o terceiro é a pessoa do profeta Elias, o qual combatia com fervor o rei Acabe. O odiava porque ele o combatia com a verdade, e carruagem de Deus o levaram ao céu. Dizia-lhes também: em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Marcos 9:1.
Quando Jesus andava com os seus discípulos, ele disse que um deles não iria morrer, enquanto não visse ele glorificado. O apóstolo João foi este homem, na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus. Ele recebeu de Jesus Cristo as revelações mais esclarecedoras sobre os tempos do fim e da eternidade após a morte e este mundo. A segunda faculdade, pecado. Sabemos que pecado é toda desobediência à palavra de Deus. E quem não ama a Deus já está em pecado, pois se você amasse a Deus, guardaria sua palavra, suas leis, seus mandamentos, e receberia seu Filho como Salvador pessoal de sua alma. Visto que você não faz isto, você recebe o título de pecador. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte eterna, o que significa as prisões e tormentos indeploráveis e indescritíveis do inferno, onde Jesus disse que só existe choro e ranger de dentes. E depois do juízo final, do grande trono branco, você será lançado no lago de fogo eterno, juntamente com o diabo e seus anjos. Pecado. Um dos grandes objetivos da Bíblia é tratar dos fatos da vida humana, estabelecer a sua significação e efeitos, e algumas vezes derramar luz sobre a sua causa. No caso do pecado há dois fatos principais. Primeiro, que o homem é pecador. Segundo, que todos cometem pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte eterna. Para você que me ouve, nunca se engane e nem se deixe enganado. O pecado leva à morte eterna. Os anjos que pecaram e se rebelaram, que não permaneceram na verdade, receberam a recompensa dos seus erros. Isaías 14:12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva! Como foste lançado por terra, tu que prostravas as nações. Isaías 14:13. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Isaías 14:14. Subirei acima das alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14:15. Contudo levado serás ao Seol, ao mais profundo do abismo. Jó 1:5. E sucedia que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava. E, levantava-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois dizia Jó: talvez meus filhos tenham pecado, e blasfemado de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Muitos homens e mulheres na história da humanidade têm descobrido sobre a realidade do pecado, e os efeitos irreconciliáveis que ele causa ao ser humano, pois o resultado final é tão somente uma coisa: a morte. Salmos 1:1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O próprio salmista pedia e suplicava a distância do caminho dos pecadores, pois quem comete pecados violenta e destrói sua própria alma. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Gênesis 4:7. No início, logo no primeiro filho, de Adão e Eva, é o primeiro filho do casal. Seu pecado foi de assassinato, e está escrito: não matarás. E quando se trata de pecados não importa o grau do pecado, pois todos levam à morte, desde uma simples mentira ao assassinato, ou outros níveis de pecados, todos levam para o mesmo lugar. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Gênesis 13:13. A verdade do juízo de Deus sobre o pecado é desde a eternidade, antes da terra, já se manifestava contra o pecado, primeiro contra os anjos rebeldes, depois no mundo de Noé, e agora, sobre estas cidades de Sodoma e Gomorra. O juízo neste caso foi tão severo, a punição contra o pecado destas cidades. A Bíblia diz que Deus fez chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, destruindo todo ser vivente, e empurrando suas almas ao mais profundo do inferno. Isto é o preço do pecado. O inferno, pelas consequências dos pecados de Israel, ela é levado cativo à Babilônia.
dos tempos de Salomão. Naquele tempo Deus disse que os filhos de Israel não podiam tomar mulheres para si, senão das filhas de Israel. Salomão amou muitas mulheres. Quando Salomão envelheceu, suas mulheres perverteram o coração e ele fez ídolos e deuses estranhos a elas. Depois, em seu filho Roboão, o reino de Israel se dividiu. Aí começou as constantes guerras entre Judá e Israel. Judá e Israel e seus vizinhos, de sorte que se afastaram de Deus, por causa das mentiras dos falsos profetas, pecaram, e transgrediram as leis de Deus e chegaram até passar seus filhos ao fogo em sacrifício aos deuses pagãos, até que chegou o dia em que o profeta Isaías disse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Segundo livro dos Reis 20:17. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado à Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. A mesma passagem bíblica que está no livro de 2 Reis, também está escrito no do profeta Isaías. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Isaías 39:6. E acontecerá que, se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei de Babilônia, e não puserem o seu pescoço debaixo do jugo do rei de Babilônia, a essa nação castigarei com espada, e com fome, e com peste, diz o Senhor, até que a consuma pela sua mão. Jeremias 27:8. Daniel 9:1. No ano 1º de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos Caldeus. Daniel 9:2. No ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. O profeta Daniel entendeu pelas Escrituras que chegou o tempo de acabarem as desolações do povo judeus na Babilônia, de sorte que seria necessário falar sobre os livros de Esdras, Neemias, Ester, Salmos, Isaías, Jeremias, até chegar no do Apocalipse, para que se entenda o que significa, o quão terrível é o preço do pecado da desobediência a Deus. Até ao dia de hoje existe do povo judeu espalhado no mundo por causa do pecado. A palavra Babilônia na Bíblia começou no livro de Josué, e só termina no livro do Apocalipse. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 siclos de prata, e uma cunha de ouro, do peso de 50 siclos, cobiçaram-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. Josué 7:21. O pecado é a destruição da humanidade, e a Babilônia no sentido espiritual, e figurado é a morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda, e odiável diante dos olhos de Deus. Pelo o que a Bíblia diz: sai do meio dela, povo meu, para que não seja culpado em seus pecados. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda, e odiável. Apocalipse 18:2. Terceira faculdade. A justiça. A palavra justiça, no sentido de dar a cada um, conforme o direito que se merece. E um dos símbolos da justiça é a balança. Se você pesar na balança 1 quilo de chumbo, e 1 quilo de algodão, é a balança que vai equilibrar e mostrar o equilíbrio da quantidade exata dos dois lados. Deus é juiz de toda a terra, e de todo o universo, e de tudo o que tem vida. Ele é juiz. Quando o juiz de toda a terra anunciou a Abraão que destruiria Sodoma e Gomorra por causa dos pecados e impiedade daquelas cidades, Abraão ficou muito preocupado, pois seu sobrinho Ló estava em Sodoma. E ele começou a interceder, no sentido de salvar o sobrinho dele, de forma que Deus disse: se eu achar de 50 a 10 pessoas justas na cidade, não destruirei por amor aos 10. E a misericórdia de Deus se estendeu a 3 pessoas, por causa da desobediência de uma. Não foram 4.
longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça ao juiz de toda a terra. Gênesis 18:25. Gênesis 18:32. Disse ainda a Abraão: ora, não se ira o Senhor, pois só mais esta vez falarei. Se porventura se acharem ali 10, ainda assentiu o Senhor, por causa dos 10 não a destruirei. Gênesis 18:33. E foi-se o Senhor, logo que acabou de falar com Abraão, e Abraão voltou para o seu lugar, quando Deus tirou Israel do Egito, para introduzir nas terras dos filisteus, amorreus, jebuseus, e outros. Convém entender a justiça de Deus, pois senão, poderíamos pensar que o Deus eterno seria injusto. Deus disse a Abraão: é a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Gênesis 15:16. Depois fica-se sabendo, pelas Escrituras, que estes povos se entregaram a todo tipo de devassidão, de pecados. Entregavam seus filhos para serem queimados e oferecido em sacrifícios aos deuses pagãos, os piores tipos de maldades, impiedades, injustiças. Estes povos praticaram contra Deus, qual o homem, que casando-se com uma mulher amada, de seu coração, que na primeira noite de núpcias, daria ao seu melhor amigo. Qual é o casal, que geraria filhos, para entregar seus filhos às drogas, e as filhas, à prostituição? O Deus Todo-Poderoso, sendo nosso Criador, e adorando nós, outros deuses, não é isto injustiça? Por estas razões, é que Deus introduziu a Israel nas terras deles. Deuteronômio 9:4. Depois que o Senhor teu Deus os tiver lançado fora de diante de ti, não digas no teu coração: por causa da minha justiça é que o Senhor me introduziu nesta terra, para a possuir. Porque pela iniquidade destas nações é que o Senhor as lança fora de diante de ti. Deuteronômio 9:5. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela iniquidade destas nações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, a Abraão, Isaque e Jacó, perante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra. Com justiça julgará o mundo, e o povo com equidade. Salmos 98:9. A justiça de Deus deve convencer a todos os povos, à medida em que eles ouvem as verdades da palavra de Deus, porque está escrito que ele convencerá da justiça. Mas, convertendo-se o ímpio da impiedade que cometeu, e procedendo com retidão e justiça, conservará este a sua alma em vida. Ezequiel 18:27. Deus não tem desejo na destruição dos ímpios, mas o desejo do coração de Deus é que o ímpio se converta, e pare de ser rebelde, pare de ser assassino, pare de ser malvado e maligno, pare de ser incrédulo, pare de rebeldia, e creia no Evangelho e no Filho de Deus, Jesus Cristo, o Salvador de todo o mundo. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Mateus 13:15. No começo do ministério de Cristo, ele já iniciou dizendo que todo filho de Deus deve cumprir a justiça. Isto nos lembra a parábola do mordomo infiel, que foi acusado de injustiça, dizendo que se no pouco que temos, não formos justos, aí a Bíblia diz: quem vos confirmará as verdadeiras riquezas da eternidade? Neste caso é dever de todo filho de Deus ser justo nas suas ações e cumprir toda a justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mateus 5:6. A Bíblia mostra, figuradamente, duas situações: a necessidade física do ser humano, como sede e fome. Que isto significa dizer que Deus quer que seus filhos andem na justiça, da mesma forma que o corpo humano precisa de água e alimento para poder sobreviver. Assim também é com a justiça de Deus, para que se tornem verdadeiros filhos de Deus. Ser justo e andar na justiça. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
Mateus 5:10. O verdadeiro Filho de Deus é aquele que chega a ter, mesmo a morrer, pela justiça, como aconteceu com Cristo, o Filho de Deus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus 5:20. A humanidade devem se esforçar para andarem no justo caminho de Deus, para que alcances a misericórdia de um dia entra no céu, porque ali está a eternidade, que todos nós almejamos, a vida eterna. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não praticar a justiça, e não ama a seu irmão, não é de Deus. 1 João 13:10. Desta forma também podemos dizer que quem pratica a justiça, e ama seu irmão, é de Deus. Por estas razões, é que a Bíblia diz, amai uns aos outros, e ao próximo como a si mesmo, para que o grande amor de Deus reine no coração de todos os seus filhos. No processo de justiça de Deus, ela nunca para, mas é um processo contínuo, até o fim da vida no corpo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Apocalipse 22:11. A própria justiça de Deus justificará e recompensará a todos os que batalharam pela justiça enquanto viviam na terra, pois quando alcançarem a misericórdia da vida eterna, no céu eles receberão, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Apocalipse 19:8. Lá, na eternidade de Deus, as vestes celestial, que representa a justiça dos santos que viveram aqui na terra sempre e eternamente fará a diferença, pois Jesus disse que é como o sol, sempre e eternamente. Amém. A faculdade, juízo, sabe-se que é um ato de julgar, como está escrito, que o juízo é de Deus, e que tem dois objetivos muito claros e simples de entender. Um é o ato de provar que é culpado, outro é o ato de provar que é inocente. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. João 16:11. Até mesmo o príncipe das trevas, Satanás, já foi julgado por Cristo Jesus o Senhor, quando Deus nos criou no Éden. E a serpente nos enganou em Eva, nossa mãe. Nos tornamos pecadores, e não poderíamos entrar no céu. Então, Deus julgou a serpente por meio de Cristo na cruz do Calvário, mas o Senhor Deus não podia julgar os humanos. Ainda pois não tinha estabelecido o plano da salvação. Nos tempos de Adão ele disse que deveríamos vencer o pecado. Nos tempos de Noé ele disse que deveríamos ser justos. Nos tempos de Moisés ele disse que se o homem obedecesse à lei, por ela viveria. Mas agora que o plano da salvação já foi concluído por Deus, em Cristo, o Salvador da humanidade, não temos mais desculpas a apresentar a Deus, pois ele os julgará por dois motivos. Primeiro porque são pecadores, depois porque rejeitaram o Filho de Deus como Salvador pessoal de suas almas. João 13:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando o Senhor Deus falou com Moisés no Monte Sinai, e o faz saber que ele seria o libertador, depois de algumas maravilhas já feitas ele disse, e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais. E em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Êxodo 12:12. Quando o Senhor Deus executou o juízo contra todos os deuses que o povo do Egito admirava, até chegar ao fechamento, com a chave de ouro na travessia do Mar Vermelho, foram tantas maravilhas para o povo hebreu e a favor do povo hebreu que todas as nações em redor ficaram aterrorizadas com os feitos do Deus Todo-Poderoso. Ele foi, ele é, e sempre será digno de fazer juízo, pois ele é o Senhor do céu, da terra e de todo o universo. Glória ao supremo nome do Senhor para sempre. Deus adverte, desde a juventude, que um dia trará juízo. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Eclesiastes 11:9.
Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Eclesiastes 12:14. A Bíblia manda os jovens se alegrarem em seus caminhos. Eles podem fazer tudo aquilo no qual seu livre-arbítrio e vontade escolher. Todavia eles devem saber que um dia após suas mortes eles serão julgados de todos os seus pecados e transgressão que cometeram contra o Senhor, desde a sua juventude até a velhice quando morrerem. João 3:3. Mas antes disso a todos e principalmente aos jovens convém observar, com muita diligência, o que Jesus disse em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, quanto mais entrar nele. Antes de Deus executar juízo na cidade de Nínive, ele envia o profeta para clamar contra ela. A história dará a entender que Deus dizia: se o povo se arrepender, eu também me arrependo, disse Deus. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Jonas 1:1, Jonas 1:2, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. O Senhor Deus mandou Jonas clamar contra a cidade de Nínive por causa da maldade do povo. Porém Jonas faz outra trajetória, indo em outra direção. Só que vemos aqui uma situação muito adversa. Para o profeta, ele ia levar uma mensagem de juízo aos cidadãos de Nínive. Quando ele tomou outra direção, vos parece que parte do juízo que era para Nínive começa a vir sobre ele. Dentro do navio ele vai para a outra direção. O juízo começa a vir sobre ele. Primeiro a tempestade, depois ele lançado no mar, depois um grande peixe o engolir, e desce às profundezas do mar. Em 3 dias de juízo sobre sua vida, ele clamava a Deus, e ele teve misericórdia, e o salvou. O peixe trouxe à beira da praia da cidade. Depois que ele experimentou o cálice do juízo por causa da desobediência, agora ele começa a clamar dentro da cidade de Nínive. Ele clama contra o pecado e a maldade do povo. A Bíblia não diz o que ele pregou naquela cidade, mas que nos seja permitido imaginar e dizer que uma vez que o profeta ele mesmo recebeu juízo por causa também da própria cidade de Nínive, agora pensem no profeta indignado e ardendo em ira contra a cidade, e com autorização de Deus, para pregar juízo contra ela. Acho que as palavras mais dóceis que ele clamava contra Nínive eram estas: Deus fará cair chuvas de fogo e enxofre contra vocês, cidadãos de Nínive. Assim como ele fez com Sodoma e Gomorra, ele fará contra vocês, porque vocês são maus aos olhos dele. Uma só era a mensagem do profeta: destruição e juízo, ainda que não acontecesse o que o profeta queria, pois o povo acreditou no profeta de tal maneira, e se arrependeram. Diz o referido texto que até os animais jejuaram em demonstração de arrependimento diante de Deus. E Deus também foi fiel no seu plano, e se arrependeu do juízo que estava determinado por ele contra Nínive. O profeta Jonas ficou muito irado porque Deus não destruiu a cidade. Jonas 4:10. Disse, pois, ó Senhor, tens compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu, e numa noite pereceu. Jonas 4:1. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a esquerda, e também muito gado? O juízo final. João 16:8. E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo, para o bem de toda a humanidade, e a felicidade de todos os que estiverem vivos na terra. Estas 4 faculdades eles devem saber. Primeira, a verdade, porque a tua palavra é a verdade. Segundo, o pecado, porque o salário do pecado é a morte. Terceira, justiça, porque Deus é justo naquilo que fala. E a quarta, o juízo, porque Deus é juiz de todo o universo e tudo o que existe dentro dele. Agora, detalharemos um pouco aqueles que não têm o nome no livro da vida. Gálatas 5:19. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, Gálatas 5:20. A idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, Gálatas 5:21.
as invejas, as bebedices, as orgias, e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Apocalipse 22:15, ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Certamente vai nos faltar o tempo, a respeito dos servos que voltaram para trás, e dos que não se aprontaram, dos que receberam muito e apresentam pouco, dos servos que não perdoa. É do servo inútil que a Bíblia diz: lança-i nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Mas no fim de todas as coisas, todos vão ser julgados, não para serem salvos. Entenda isto, por favor, e sim apenas para saberem por toda a eternidade o quanto Deus é justo, porque se eles tivessem se arrependido e crido em Deus e em Cristo, eles não estariam ali, no julgamento do grande trono branco. Então o juízo final começa assim: toda humanidade dos que vão ser julgados estará de pé diante do trono. Apocalipse 20:11. E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. Apocalipse 20:12. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E abriram-se uns livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse 20:13. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Apocalipse 20:14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Apocalipse 20:15. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Antes de todas estas coisas acontecerem, Deus pode mudar a história de sua vida hoje. Olhai para mim, e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus, e não há outro. Isaías 45:22. Fim. Glória ao nome do Senhor para todo o sempre. Sermão concluído em 8 de março de 2014. Auxiliar Edivaldo. Fim. As chances de não se corromperem. Então Deus agiu com justiça, para que pudéssemos viver nos dias de hoje. Como se ver, se ele não tivesse agido rápido, talvez não existíssemos nos dias de hoje. Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Uma soberana verdade foi falada por Deus. Logo no começo da história da humanidade, passou centenas e centenas de anos. Mas o dia chegou em que o Filho de Deus veio ao mundo, e cumpriu o que ele tinha falado no começo. Jesus Cristo veio, nasceu da Virgem Maria, cresceu, de acordo com toda a lei de Deus, e ensinou. E viveu outros atributos além da lei. Ensinou sobre a verdade, sobre a justiça, e sobre o pecado, e sobre o juízo, o amor, a misericórdia, a compaixão. Ele mesmo, Jesus, viveu e ensinou fidelidade absoluta a Deus, até que chegou o dia em que ele é levado à cruz para morrer por nós, os pecadores de toda a terra. Mas como ele esmagaria a serpente morrendo na cruz? Neste caso, há um mistério. É que vos parece que no plano absoluto de Deus, só conseguiria esmagar a cabeça da serpente. 7:17. Nós deveríamos crer nesta verdade, a ponto de perder nossas próprias vidas por causa dela, que é a palavra de Deus. E é mais fácil a lua parar de brilhar. É mais fácil o sol não dar a sua luz. É mais fácil as águas dos rios e dos mares se transformarem em sangue. E é mais fácil passar o céu e a terra do que esta palavra deixar de ser a verdade. Nos tempos de Noé, a verdade também já estava lá. O que ele prometeu ele o fez. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. Gênesis 7:1. Havendo a humanidade se corrompido de tal maneira que não deu mais para o Senhor,
ou suportar por causa da maldade. Deus prometeu que enviaria um dilúvio sobre a terra para desfazer o fôlego da vida que ele criou. Deus fez isto para nos salvar o mais depressa possível. Como assim? Veja bem, a Bíblia diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Imagine se toda a massa, que no caso aqui é a terra, estava corrompida, levedada com o pecado da maldade. Quais seriam as chances da pequena quantidade de massa que ainda não estava levedada? São muito poucas. Eu quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor Jesus Cristo, príncipe da paz. As 4 faculdades de Deus. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Mas para que possamos temer o nome supremo, grande e glorioso do Senhor Deus o Todo-Poderoso, é necessário conhecer, aprender e obedecer, no mínimo, as 4 faculdades que estão na Bíblia. As quais são elas: primeira, a verdade; segunda, o pecado; terceira, a justiça; quarta, o juízo. A primeira faculdade é a verdade. Santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João